Oi, pessoal. Então, como eu disse, né, preparar esse slidezinho aí de revisão para a provinha que acontece agora na sexta-feira. Lembrando que só cai o conteúdo da apostila 6, a antiga apostila, essa nova não cai nada, e cai apenas a parte de cinética, tá bom? Já caiu um pouquinho de cinética no último simulado que vocês fizeram, mas só caiu a introdução. Agora a gente vai cobrar toda a parte de cinética, tá bom? Então, vamos lá. Como eu sempre digo, interessante na hora de estar realizando a prova, que você deixe essa aula de hoje numa abinha lá aberta, para poder ir e voltar quantas vezes você achar necessário para que consiga realizar a prova de forma tranquila e fácil. Então, começando com os fatores que alteram a velocidade de uma reação. O primeiro fator mostrado aí é a superfície de contato, que nada mais é do que a área de contato. Sempre que eu falo que quanto mais macerado, mais amassado, mais picado, mais na forma de pó, maior a velocidade da reação, isso acontece devido ao aumento da área de contato. Então, ali no primeiro desenho, a gente tem um comprimido que foi picadinho, né? Comprimido, está na forma de pó. E o segundo copinho ali, o comprimido está inteiro. Então, entre os dois, se eu comparar os dois, a reação mais rápida é a do copo 1, onde o comprimido está macerado, pois quanto maior a área de contato, quanto mais macerado, quanto mais picado, maior a velocidade de uma reação. Também pode ser observado ali, ó, a gente tem o Bombril, que é uma esponja de aço, né? Digamos que tem ali 10 gramas de palha de aço e do lado esquerdo ali a gente tem uma plaquinha também feita e com a mesma quantidade, 10 gramas também de aço. Qual tem uma maior área de contato? Qual está mais espalhado? Com certeza na palha de aço. Por isso que a palha de aço enferruja muito mais rápido, porque a área, a superfície de contato dela é muito maior, aumentando a velocidade da reação. Então, superfície de contato é um dos fatores que altera a velocidade de uma reação. Próximo. Temperatura. Por que a temperatura é extremamente importante? Porque quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular, consequentemente, maior a chance de serem choques, colisões efetivas e de ocorrer reação química. Então, a temperatura é um fator determinante, tá? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação. Quando eu quero que uma comida não estrague, que demore a estragar, eu quero conservar essa comida, eu coloco na geladeira ou no freezer, porque vai baixar bem a temperatura e a degradação dela também vai ser retardada. Então, temperatura. O que a temperatura faz? Ela não mexe com a energia de ativação. Ela só deixa a molécula mais agitada. Quanto mais agitada a molécula, maior a chance de elas colidirem e formarem o produto desejado. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação química. Vamos para o próximo. Pressão. Também, quanto maior a pressão, maior a velocidade de uma reação. Vamos observar aqui, ó. Tenho dois sistemas, tá? Eles têm a mesma quantidade de moléculas. O sistema que sofre uma pressão P1 e tem o volume V1, e o sistema que sofre uma pressão P2 e tem o volume metade do V1. Notem que, quanto maior o volume, menor a pressão. Então, quanto maior o volume, menor é a pressão. Claro, nesse primeiro recipiente aqui, ó, as moléculas têm um espaço para se locomoverem, para se mexerem, muito maior do que aqui. Pensando assim, qual é a chance de elas colidirem, de elas se chocarem? Onde que elas vão se chocar com maior intensidade? No 1 ou no 2? No 2, né? Porque ele não tem muito espaço aqui, ó. Então, a chance de elas se baterem é muito grande. Então, neste recipiente aqui, a gente tem uma maior velocidade. Porque tem um menor volume e automaticamente tem uma maior pressão. Tem esse êmbolo aqui que está empurrando o sistema para baixo e as moléculas estão pressionando o sistema, a parede do recipiente. Também pode ser observado aqui, ó. Nós temos a seringuinha, o menino coloca o dedinho aqui na ponta e ele vai apertando aí, diminuindo a quantidade de ar. A gente sente a pressão na ponta do dedo e olha o volume. Aqui as moléculas tinham um grande espaço entre elas, aqui já não tem espaço.
Então, aqui a pressão é maior. Automaticamente, a velocidade também vai ser maior. Ok? Aí, aqui esse V quer dizer velocidade, não volume, tá? Velocidade. Então, outro fator extremamente importante é a pressão. Mais um. Concentração, quantidade de matéria, quantidade de moléculas. É importante? Muito. Então, vamos ver aqui. Ó. Nós temos o recipiente 1, que tem uma menor concentração, poucas colisões, reação mais lenta. Nós temos o recipiente 2, que tem uma maior concentração, automaticamente a chance de colisões é maior e a reação é mais rápida. Olha só, eu tenho bem mais moléculas aqui dentro. Então, a chance de elas baterem é muito maior do que no recipiente 1. Então, esse daqui tem uma maior velocidade. Então, está escritinho ali em cima, ó. Quanto maior a concentração dos reagentes, automaticamente mais colisões entre as espécies reagentes, maior a chance delas baterem, se colidirem, e isso leva a uma maior rapidez da reação. Certo? Então, até agora nós vimos, quanto maior a área de contato, maior a velocidade, maior a temperatura, maior a velocidade, maior a pressão, maior a velocidade, maior a concentração, também maior a velocidade. Agora vamos ver o último fator extremamente importante, tá? Catalisador. O que um catalisador faz? Um catalisador, ele diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. Nesta reação, é observado duas curvas, a curva 1 e a curva 2. A curva 1, ambos 1 e 2 saem do reagente aqui. A curva 1 vou lá em cima, ó. Tem um complexo ativado e desço. Até chegar no produto. Cheguei no produto. A curva 2, eu vou no complexo ativado, que é um pico, não tão intenso, mas é um pico, e vou para o produto. Qual delas eu vou chegar no produto mais rápido, na curva 1 ou na curva 2? Na curva 2. A curva 2, que é a mais rápida, é a curva catalisada. O que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação, deixando a reação mais rápida. Ponto. Simples assim. Catalisador não altera o ΔH, ele só diminui a energia de ativação, fazendo com que eu chegue no produto mais rápido. Ele não é consumido na reação, ele é só uma substância que a gente coloca ali para acelerar a velocidade. No final da reação, eu posso retirar essa substância porque ela não foi consumida na reação. Ok? Então, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação porque ele diminui a energia de ativação. Agora, diferença entre reação elementar e não elementar. Uma reação elementar é uma reação que acontece em uma etapa. São raras, a maioria delas acontece em várias etapas. Então, reação elementar são reações que ocorrem em uma única etapa. Exemplo, eu tenho só uma reação aqui. Como é que eu determino a lei da velocidade dessa reação? A lei da velocidade é igual a uma constante K vezes a concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? I2 e H2. Lembra que reagente está antes da seta. Então, H2 vezes o I2. E na reação elementar, os coeficientes, os números que estão na frente, eles são o expoente. Como aqui não tem nada, é 1 e é 1. Então, aqui eu posso colocar 1 e 1 ou não precisa colocar nada, já subentende-se que tenha 1. Então, eu também posso dizer que a ordem dessa reação é a soma dos expoentes. Quanto que dá 1 mais 1? 2. Então, a ordem da reação é a ordem 2. Uma reação elementar é uma reação que ocorre em uma etapa. Raríssimas, ok? Por isso que a maioria dos exercícios que a gente fez, elas são não elementares. Aí, a maioria das reações são não elementares, são chamadas de complexas porque eles ocorrem em duas ou mais etapas. Prof, como é que eu determino a lei da velocidade? Numa reação não elementar, eu posso determinar a lei da velocidade de duas formas. Se ele dá todas as reações químicas e me diz qual é a lenta, a lei da velocidade vai ser a etapa lenta. Exemplo, nesse exemplo que a gente tem aí, nós temos N2 mais 3H2 formando 2NH3. Essa é a reação. Porém, ela se dá em uma, duas etapas e essa é a etapa global. Ele deu que a primeira etapa é a lenta e que a segunda etapa é a rápida.
Quem determina a lei da velocidade sempre vai ser a etapa lenta. Então, a lei da velocidade vai se levar em consideração esses reagentes aqui, ó, da etapa lenta. Então, a lei da velocidade é V igual a K. Concentração dos reagentes, quem são? N2 vezes o H2. O expoente é o número que tem na frente, do N2 não tem nada, subentende que seja 1. E do H2 também é, 2H2 é um 2 aqui. A ordem geral da reação vai ser 3, 1 mais 2, 3, e essa é a lei da velocidade. Então, numa reação não elementar, quando ele dá todas as etapas e diz qual é a lenta, a lei da velocidade é a etapa lenta. Quando ele não dá, vamos ver ali, reação não elementar, então, ó, primeira etapa, etapa lenta, e ela fez a lei da velocidade aqui, que é o que a gente fez ali no slide anterior. Na equação da velocidade, só podem estar presentes substâncias que influenciam na velocidade, portanto, apenas a etapa lenta. A etapa determinante é a etapa lenta. Isso vai ser bem importante para a provinha de vocês. E quando ele não dá as várias reações, não diz qual é a lenta, ele tem que dar dados experimentais nas reações não elementares. Esses dados experimentais é que vão determinar a lei da velocidade. Como é que a gente faz isso? É dado uma tabelinha, tá? E tá aí a tabelinha. E a gente vai ter que comparar os experimentos. Vamos começar comparando o experimento 1 e 2. No experimento 1 e 2, o N2 mudou, o H2 não mudou. Então, eu posso comparar, porque só o N2 mudou, então vou me determinar o valor do N2. Dobrou o N2, ó, de 0,1 para 0,2 dobrou. E a velocidade também dobrou. Sempre que o que acontece com a concentração de 1 acontece com a velocidade, ambos dobraram, a ordem vai ser 1. Ok? Quando dobra o valor da concentração e também dobra a velocidade, ordem 1. Agora vamos comparar para o H2, que é o nosso outro reagente. Não posso comparar do 2 para o 3, porque aqui mudou o N2 e mudou o H2. Então, eu não posso comparar. Tem que comparar quando só um deles mudou. Vamos comparar do 1 para o 3, ó. N2 não mudou, só o H2 mudou, que é o que a gente quer, ó. Dobrou o H2 e a velocidade quadruplicou. Se dobra a concentração e quadruplica e fica 4 vezes maior a velocidade, a ordem é 2. Dobrou um e dobrou outro, ordem 1. Dobrou a concentração e quadruplicou a velocidade, ordem 2. Então, a lei da velocidade vai ser igual à concentração dos reagentes, que é N2, vezes o H2, ao quadrado aqui, porque a ordem dele é 2 para esse. Aqui é 1, não precisa aparecer. Se perguntar a ordem geral da reação, ordem 3. 1 para N2 e 2 para H2. Difícil? Não, né? Vamos para a próxima. Então, ali, ó, resumindo, a ordem de uma reação é dada pelo expoente. O expoente é o númerozinho que fica em cima. Ok? A ordem da reação, a ordem da reação em relação a N2 é 1, que é 1 aqui, ó. A ordem da reação com relação ao H2 é 2. E a ordem global é a soma dos dois. Pois dá 2 mais 1, 1 mais 2, 3. Vamos fazer 2 exercíciozinhos para a gente recapitular como funciona os cálculos de cinética. Aqui nós temos um exercício, inclusive a gente já fez esse, tá lá na apostila antiga, mas a gente vai recapitular porque vai cair algo parecido com isso na provinha de vocês, tá bom? Metano, que é o CH4, é um gás produzido a partir da biomassa e a sua queima na indústria para obtenção de energia térmica corresponde à seguinte reação. Tá aí a reaçãozinha linda, maravilhosa e balanceada já. Como é que eu sei que já está balanceada? O número de carbonos é igual, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 4 oxigênios, 2 mais 2, 4 oxigênios. Vamos lá, a reação.
Se a velocidade de consumo do metano... Gente, quem é metano? Ele disse aqui, ó. É 0,01 mol por minuto. Assinale a alternativa que corretamente expressa o número de mols de CO2 durante 1 hora. Então, o CO2 está aqui. Ele deu o do metano e que é o do CO2. Então, eu vou olhar para o número da frente. Que número tem à frente do CH4 que eu não tenho nada? 1. E do CO2? 1. Então, aqui vai ser 1. E aqui também vai ser 1. Primeiro, resolve essa regrinha de 3 aqui. Resolvendo essa regrinha de 3, a gente vai achar que um x vai ser igual a 0,01 mol por minuto. Mas eu não quero em 1 minuto, eu quero em quanto? Em 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, se eu tenho 0,01 mol em 1 minuto, em 60 minutos, que é o que vale 1 hora, eu vou ter x. X vai ser igual... Prof, pode usar a calculadora? Pode, na prova já deixa. Imagina em casa você fazendo a prova. Será que eu deixo você usar? 0,6 mol por hora. Então, em 1 hora, ele vai produzir 0,6 mols de CO2. Tá vendo que é só a regrinha de 3? Sem segredo? Vamos para mais uma aqui. Ao estudar a reação de A mais B formando C, verifica-se que a velocidade de formação do C quadruplica quando as concentrações de A e B são dobradas. A expressão matemática da lei da velocidade para essa reação é... Então, vamos pensar. Velocidade igual a K vezes concentração de A e concentração de B, que são os reagentes. A e B aqui. São só os reagentes. Eu sempre começo colocando um para A e um para B. Um para A e um para B. Então, a velocidade vai ser 1K. Verifica-se que a velocidade de C quadruplica quando a concentração de A e B são dobradas. Então, vamos dobrar a concentração de A e B. Comecei com 1, dobro de 1 é 2. Dobro de 1 aqui também vai ser 2. 2 vezes 2, 4, 4K. Ficou 4 vezes maior, não ficou? Quando aconteceu realmente o que ele falou, ó, de 1 para 4, ficou 4 vezes, então quer dizer que a ordem aqui é 1 e 1. Se não desse certo, o que eu ia fazer? Eu ia vir aqui e tentar 1 para A e 2 para B. Ó, 1, eu ia colocar 2 aqui para ver se quadruplicava. Se não quadruplicava, eu ia colocar 2 e 2, até que quadruplicasse. Como aqui já quadruplicou, quer dizer que a ordem para A é 1 e a ordem para B é também 1. E a ordem geral é a ordem 2. Vamos fazer mais 2 exercíciozinhos. Esse exercício aqui também vai ter um parecido na prova, que, se eu não me engano, é até o discursivo, né? A questão discursiva. A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos para o estudo cinético de uma reação química elementar. Na forma A, B, C, formando D mais E. Se eu soubesse os números aqui da frente, já que ela é elementar, eu já montaria a lei da velocidade, mas eu não sei que números são esses, certo? Então, a gente tem que olhar do experimento 1 para o 2, quem foi que mudou? O A, né? Ó, B não mudou e C não mudou. Então, dobrou A e a velocidade dobrou. Porque 1,6 vezes 10 é menos 3 é a mesma coisa que 16 vezes 10 é menos 4. Então, dobrou. Quando dobra e dobra, a ordem é 1. Agora, vamos ver onde só o B mudou. Do 1 para o 3. Ó, do 1 para o 3, o A continua igual, o B dobrou e o C continua igual. Dobrou B do 1 para o 3 e também dobrou a velocidade. Então, a ordem é 1 para B. Dobrou a concentração do A, dobrou a concentração do B e também dobrou a velocidade. Agora, o C, onde só o C mude, vamos ver. Do 1 para o 4, ó. Ficou igual, ficou igual. Dobrou o C
e ficou 4 vezes maior a velocidade. Dobrou a concentração e ficou 4 vezes maior, ordem 2. Então, a lei da velocidade vai ser V igual K vezes a concentração do A elevado a 1, que é igual à concentração do A, concentração do B elevado a 1, que é igual à concentração do B, concentração de C elevado a 2. Notem que na letra B, ele quer o valor da velocidade, quando A, B e C forem 0,20. Então, eu vou substituir na equação global. Se ele quisesse o valor da constante, porque a gente vai ter que determinar a constante para fazer, então, primeiro vamos determinar o valor da constante aqui. Vou escolher um experimento, vou escolher o primeiro, já que é tudo 0,01. Então, vamos primeiro determinar a constante. Quanto que é a velocidade nesse experimento? 8 vezes 10 é menos 4. Quem não gosta de trabalhar com número quebrado, coloca 0,008. É igual ao valor da constante, que é o que a gente quer saber. Nesse experimento, quanto vale a concentração de A, B e C? Como eu peguei o experimento 1, 0,1 vezes 0,1 vezes o C, que também é 0,1, só que é 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado, vamos resolver quanto dá, né? Então, vamos lá, calculadorinha, 0,1 vezes 0,1. Vai dar 0,01 para C, vezes o valor do A, vezes o valor do B, multiplica tudo, vai dar 0,0001. Então, 0,008 igual ao K, vezes 0,0001. Esse número está multiplicando do lado do K, passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai dividir o 0,08 por, faltou um zerinho aqui, né? Por 0,001. Então, vamos lá. 0,0008 dividido por 0,0001. Vai dar 8. O K vale 8. Agora, eu posso achar a velocidade, que é o que ele quer na letra B. Então, qual é a velocidade? Já que o K a gente já sabe que é 8, o K não muda, é uma constante, vezes, ele quer que use para a concentração dele 0,20. 0,20 ou 0,2, que é a mesma coisa, vezes 0,2 vezes 0,2 ao quadrado. Então, vamos resolver tudo isso. 0,2 vezes 0,2, que é o 0,2 ao quadrado, depois 0,2 do valor do A, vezes 0,2 do valor do B, vezes 8. Velocidade vai ser igual a 0,0128. O quê? Tá ali, ó, o valor da velocidade, unidade. Mol por litro segundo. Certo? Professora, se essa é a discursiva, essa é a discursiva. Tá? Não vai ser idêntica, né? Eu acredito que seja até um pouquinho mais fácil, mas essa é a discursiva que vocês terão que fazer. Vamos para o último exercício da revisão. A reação N2O mais CO, formando CO2 mais NO, é uma reação de segunda ordem em relação ao NO2. Então, tem um 2 aqui em cima de segunda ordem em relação a esse. E é de ordem 0 em relação ao CO. Vamos montar, então. Ele já falou, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Uma vez qualquer número é igual àquele número, então esse aqui não precisa aparecer. Em determinadas condições de pressão e temperatura, essa reação ocorre com velocidade v. Se triplicarmos a concentração de NO2 e duplicarmos a concentração de CO, qual será a sua nova velocidade? Então, vamos pensar. Vamos escolher 1, né? Lembra que a gente sempre escolhe 1 para partir. O número elevado a 0 vai ser igual a 1. 1 vezes 1 ao quadrado dá 1. K igual a K vezes 1, vai dar aqui. Agora, ele quer que triplique esse valor e duplique esse daqui. Então, vamos lá. Triplo de 1 é 3. 3 ao quadrado. Dobro de 1 é 2. 2 elevado a 0, que é vezes. É igual. 2 elevado a 0 é 1. K vai ser igual a 3 ao quadrado. Vai ser 9. De 1 para 9 ficou quantas vezes maior? Então, a nova velocidade vai ser
9 vezes maior do que a primeira. Ok? Difícil? Não, né? Sem grandes segredos. Ok? Então, voltem lá para falar ao vivo com a prof. Beijinhos. Boa prova na sexta-feira.